Bom, pessoal, estamos na residência do seu João Rudi Lang e a dona Rosa, que está a sua namorada ao seu lado, né? Sim. Estávamos falando como é que eles se conheceram. E aqui no intervalo, enquanto a Márcia está fazendo um cafezinho, né, João? Sim. Falaste que tu atravessou, aliás, tu ia na casa dela. Na Boa União. E daí o seu sogro. Daí o seu Inácio já ficava preparando o seu arsenal de música. Tá? Então a gente. E o Mano, o Virgílio. Meu mano. Quantos irmãos tu tinha, Rosa? Eu? Tu tinha, desculpa, tu tens? Eu tenho 5. 5 irmãos. E todos músicos. Então era uma banda. Um mano já faleceu. E o João não acabou se integrando na banda lá? É? Eu quase não tinha tempo para essas coisas. Porque, claro que eu visitava à tardinha a Dona Rosa, mas... A dona Rosa. Quem é a Dona Rosa? Quem é a Dona Rosa? Mas é que eu não tô achando de chocolate, né? Hein, João? Quem é a Dona Rosa? Quem é? Tá, não, mas nós estávamos nós estávamos lá na banda. Eu não sei se é a banda que chamava, os músicos. Sim. Banda, conjunto, mas lá Como é era que era o banda. nome? Tu falaste antes o nome do conjunto que tinha? O Boa União. Boa União. Aliás, não, O Jazz União tinha. Jazz União. Jazz União. E o outro, como é que era, mãe? Copacabana. Copacabana. Esse era, eu acho que era Famoso. dos Islanders mesmo, né? É pro João um cafezinho? Aham. O João quiser Obrigado. pegar café, fica à vontade, não deixa esquentar muito. Então, digamos assim, saúde. Ui! Saúde. Quim. Márcia. Mãe. Essa é a alegria do João aí. Tu pegou minha xícara, né, nega? Pegou outra xícara. Essa é muito boa. Tem que ser cafezão, não é o cafezinho, É. né? Cada um Mas, então lá nós íamos para aos domingos, às vezes até de ônibus ia um pedaço, mas normalmente ia a pé. Chegava na casa da Rosa, E tu morava mais ou menos aqui, né? eu morava Grau, um embaixo. pouco abaixo, atravessava. Conseguia atravessar nada também? No verão? Não era preciso, né? Não, tinha caído. Mas se fosse necessário nadar, eu nadava bastante. Conhece o Taquari? Eu acho que sim, penso que sim. Eu moro há 62 anos aqui, eu vejo às vezes. Eu costumava ir até lá no Costão. Quando jovem? Tá. E daí amarrava a corda na barriga e presa no barco. Daí eu vinha nadando até aqui, rebocando o barco e nadando. Nadava muito, bastante. E eu também era pescador na margem esquerda do Taquari, da ponte para cima. Havia bastante toca de cascudo. O cascudo que produzia um filé de 1,5 kg, né? Carne. O senhor tem quantos irmãos? Eu tinha uma irmã. Uma irmã. Aham. Tu era o único menino, então. E aí? Um dia desses disseram para o meu pai, mas o Pubi, o nome do meu pai era Antônio Belmiro, e daí o apelido era Pubi. O Pubi, só 2. Daí diz o pai, se eu conseguir educá-los dentro dos moldes, eu dou graças a Deus. É o suficiente. E eu nunca esqueci disso. Aí se fosse o meu sogro, diria seu Pu, 11? E a Dona Rosa, quantos, Dona Rosa, irmãos? Eu? Eu acho que a gente perguntou. Tenho 3 meninas. 3 meninas também.
Não, tu tem 3 Não, filhas, né? irmãos. 3. Filhas, mas irmãos. Ah, irmãos? Bom, eu tive então 7, mas um faleceu. 7. Então, aí ele diria, como é que é o teu sono? O O seu teu Inácio. pai? Inácio, Seu Inácio, 7? Inácio Aidelwein. Seu Inácio, olha. Aidelwein. É, E aí resolveram casar como? Como é que foi o casamento? Quanto tempo de namoro? Quanto tempo tu enrolou? Um ano, agora? né? Namoramos pouco, é. Pouco, é? 1 ano. Ah, ele é rápido, cara. É que eu tive que trabalhar dia e noite. Farmácia fazia plantão. Mas tu já entrou como tu era dona da farmácia? Como é? Não, nessa altura Desculpa, eu era empregada. Em farmácia era a drogaria central já. Que É, Não. não. Ainda era o seu reino. Eu trabalhava no Mário Henman, onde hoje tem uma farmácia, como é que é o nome da farmácia? Hoje é Panvel. Tem uma Panvel. Se o senhor desce agora, Alberto, aqui, vai para o centro, Júlio de Castilhos, aí, na esquina tem uma farmácia, do lado direito tem uma farmácia. Eu acho que tem um pouquinho mais farmácias hoje do que o teu tempo. Muito, coalhou. E ali era a farmácia São José. Aí tu começaste a trabalhar ali. Comecei a trabalhar lá. Eu era muito... Aí, isso foi antes do casamento com a dona Rosa. Sim. Isso. E é um lugar que era muito bom trabalhar, porque o seu Mário era uma pessoa conscienciosa, ele era educado, barbaridade, era uma fera solta. É. E um dia desses ele chegou e começou a xingar o irmão dele, e daí eu senti o drama. Eu digo, se ele acerta com essas pedras, aquela pedra lá, daí vai quebrar a pedreira. E não deu outra. Ele começou a xingar, daqui a pouquinho ele xingou o irmão dele. E daí o irmão dele retrucou e os dois, eu sei dizer que ele, pode te mandar. E eu olhei para ele, tu não, eu digo, não, se o seu mute foi, amanhã vai sobrar para mim, o senhor não mede o que disse. Aí tu foi. Daí eu fui, mas daí 3 dias depois eu fui lá para acertar as contas, daí ele chegou e veio com um lero. Pois é, houve esse imprevisto ontem ou anteontem. Né? Eu digo, não, seu Mário, não esquenta a cabeça, fica tranquilo. Eu vou arrumar um outro lugar. E aqui hoje está tudo bem. Amanhã o senhor esqueceu, e daí o senhor está mandando nós tudo embora de novo. E meu pai sempre dizia, quando a gente é mandado embora, uma vez só, não se manda 2 vezes. E era assim mesmo, né? E, o que, guri, tu tá me dando sermão? Ó, já começou, né? Já começou. É bem real isso, Márcia, é bem real hoje ainda. Dona Rosa, é real hoje ainda. Bacana. E aí o senhor ficou desempregado? E daí o Cid Bublitz, que era da Drogaria Central, farmácia, edifício Lincoln, ele e o Osmar Ehlers. O Cid veio correndo lá para a farmácia, correndo é um pouquinho de expressão, força de expressão. Claro. O que houve aí? Eu já sabia, né? Eu digo, o velho te mandou embora. Eu digo, não, ele brigou com o Estor, que era o genro, e estava botando os boi atrás da carroça, e pedi para ir embora, estou indo embora agora. Não, nem esquenta a cabeça, tem lugar para ti lá na farmácia, na drogaria. Na drogaria estava então o Osmar, o seu Cid Bublitz, a Ione Endres era uma Miss de Lajeado. É verdade. E tinha a dona Noêmia, que era nora do velho Mari. Então ficou mais ou menos em família. E eu me sentia muito bem lá, porque eu respeitava. Mas quando o senhor começou em farmácia, o que se fazia? Qual é o trabalho? Inicialmente ajudava a limpar prateleiras,
limpar medicamentos, verificar prazos de validade, que não tinha no fichário um complemento para assessorar esse cuidado. Enfim, fazia trabalho de um mandalete de bodega, né? O conceito de farmácia era um pouquinho mais... Iniciante. Isso me leva também a perguntar como é que era a cidade naquele tempo. A gente não pode esquecer de falar do casamento, tá, dona Rosa? Não adianta ficar enrolando que a gente vai querer saber, né, mas como é que foi o casamento. Mas como é que era a cidade? Depois a gente volta à farmácia também. Sim. Que a tua vida, eu acho que foi muito ligada a isso, aliás, totalmente no trabalho, né? Como é que era a cidade nesse momento que o senhor começou a trabalhar? Como é que era? Porque quando tu falaste em limpar os remédios, limpar quer dizer os frascos, né? Tinha muito pó, não tinha calçamento, como é que era? Realmente, nós não tínhamos praticamente calçamento em Lajeado. E havia bastante pó. Mas a gente tomava todos os cuidados. Inclusive, o vento sul era o vento que mais depositava pó, porque a porta era de canto. Mas Então, é a questão também da saúde, né? Farmácia, claro. saúde, asepsia. Sim. Então, em casa também ele sempre foi assim, volta e meia ele passa o dedinho assim. Isso era comum. Ó. Isso é comum, né? Porque é algo que veio da profissão, né? Assim. Claro que sim. Muito interessante, mas é assim Enquanto isso, a dona Rosa trabalhando na tecelagem. Na tecelagem, Tecelagem, Boa União. Sim, Boa União. E aí vocês começaram a namorar, lembra do ano? Vocês lembram? Por aí. 63? 63. 73, ó. 60. 60. Sim, 60. Isso. E 64 casaram. Isso. Logo depois já tiveram um neném. Sim, Veio a logo primeira. depois eu já tinha Aí nasceu a o Mara. bebezinho Casaram onde? aqui em Lajeado, Aqui na na Jara. igreja ali. Matriz, olha o olhar do... Sabe por quê? Eu posso sentar do lado dela e ela não tem nenhum resquício de que eu tenha dado algum tropeço, né? São apaixonados até hoje, hein? E é verdade. É verdade. Coisa boa. Chegou a ficar vermelho, João, né? Ficou, Eu sofro um pouquinho de pressão alta. Mas então eu vou contar para o senhor que... Tá, mas como tu não queres que eu chame de senhor, também não precisa me chamar de senhor, tá, João? Mas Apesar que eu sou velhinho também, né? Também eu sou velho. Mas assim, ó, eu quero saber como é que foi esse casamento. Tu lembras? Vocês lembram? A dona Rosa tá aí também para contar as histórias. Né? Dona Rosa? Eu acho isso tão... não sei. Não quer falar? É que nós não temos imagens, não tem Assim, mas também, né? como é que foi a entrada com teu pai? Qual é o sentimento? Coisa diferente, né? Casamento é diferente. Eu casei uma vez também, é diferente. É legal, é único, né? Eu acho que nós tivemos assim ainda um período que havia alguns tabu, né? Mas de um modo geral era bastante liberal. Mas a gente tinha de casa, a gente tinha o catecismo dos conceitos. O meu pai era uma pessoa que falava muito pouco, mas ele dizia, aliás, eu já sabia, não adianta fazer os repita e os repeteco, né? A gente fala uma vez, Certo. E isso é o que basta. Então a gente era assim, era o comportamento que nós tínhamos entre nós. João Rude Lang, Presente. não será uma parte nem duas. A segunda já está encerrando aqui, a segunda parte da nossa conversa. A gente vai voltar com o casamento. Agora nos bastidores vamos descobrir alguma coisa do casamento. Aí a partir do casamento para ver o que veio depois. Só alegria, né? Já voltamos.